Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, vamos falar aqui sobre o que é melhor, investir em empresas que são pagadoras de dividendos ou empresas de crescimento. Eu já fiz um vídeo até um pouquinho mais antigo falando sobre isso daí, até uma classificação de empresas que tem nesse mercado. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho disso porque é uma pergunta que acaba surgindo bastante e varia muito também de perfil, do que a pessoa está buscando para a carteira dela. Agora tem alguns impactos importantes a partir dessa sua decisão. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo que ajuda bastante para que ele possa chegar para mais pessoas. Se você não estiver inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, tem um sininho que você aperta e você vai receber todas as notificações de novos vídeos que forem para o ar. Então já clica ali e vamos nessa. Bom, nas últimas semanas a gente tem feito aí bastante sessão de diagnóstico, né? As pessoas mandam a carteira pra gente, a gente faz toda a análise de acordo com o perfil dela e principalmente de acordo com o que ela tem de posicionamento ali na carteira, o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado. Inclusive, se você quer ter um diagnóstico de carteira gratuito, vou deixar o link aqui embaixo que você pode se inscrever. Mas vamos lá, um grande ponto é porque muita gente tem um capital que às vezes é menor, ela não terá acesso a esse capital tão cedo, então ela prefere que neste prazo trabalhe ou que se venha trabalhar com o processo de crescimento mais expressivo do patrimônio, tomando um pouco mais de risco, investindo em empresas que estão em processo de crescimento. E o que é uma empresa de crescimento? Basicamente aquela empresa que tem um lucro, só que muitas vezes o retorno sobre o capital investido dela é muito maior do que o custo médio ponderado de capital. E não vale tanto a pena ela pegar aquele fluxo de caixa e distribuir para os acionistas em forma de dividendo. Então o que ela faz? Ela reinveste na empresa para que continue neste processo de crescimento. Eu vou até pegar um exemplo aqui de uma empresa crua de crescimento no mercado brasileiro, que é a Prio 3. Então se a gente olha aqui a Prio 3, ela está no processo de crescimento, o lucro líquido dela subindo pra caramba. E quando a gente pega aqui o retorno sobre o capital investido de 25%, está bem acima desse custo médio ponderado de capital, o que sugere que vale mais a pena para a empresa continuar aumentando o investimento e, por consequência, continuar crescendo o seu lucro líquido. Então, quando vamos observar aqui a parte de dividendos, zerado. Basicamente é uma empresa que não distribui dividendos. Agora, qual que é o problema disso daí? Porque muitas pessoas querem crescer ali o patrimônio, o capital, e lá na frente ter uma carteira que é geradora de renda. Seja para ela ter segurança financeira, a segurança financeira nada mais é do que você ter uma renda passiva que, se você decidir parar de fazer tudo na vida, passar dia na praia que seja, você tem uma fonte de renda passiva que cobre todos os seus custos e até mais. Então isso daí é ter uma segurança financeira, não significa que você vai aposentar, mas você tem a liberdade de escolha sobre o que você quer fazer. E a maioria das pessoas de fato quer isso. Não necessariamente num curto período de tempo, mas talvez um projeto de 10, 15, 20 anos. Beleza, se a gente investe nesse tipo de companhia, o ponto é que a gente não sabe se lá na frente a empresa vai se tornar uma pagadora de dividendos, pode ser que não. Então o que acontece? Muitas vezes tem que fazer uma reestruturação lá na frente da carteira, vender essas companhias, comprar outras e beleza, só que à medida que você faz a venda das companhias e obteve ganho de capital, você vai ter que pagar imposto de renda sobre o ganho do capital. Então, esse é um problema no futuro, é um problema bom, né, de pagar esse imposto sobre ganho de capital, mas é uma receita ali que será cortada, né, por causa desse ganho de capital. Agora, temos também as empresas que são pagadoras de dividendos, ou seja, parte do lucro elas distribuem em forma de dividendos. Significa que essas empresas não vale a pena para elas reinvestirem? Não necessariamente. A gente tem empresas que pagam dividendos e estão em processo de crescimento. É mais uma política ali da empresa mesmo para beneficiar os seus acionistas. Até porque tem algumas formas de beneficiar os acionistas. Você pode distribuir dividendos, fazer recompra de ações ou pagamento das dívidas, que acaba por consequência aumentando o patrimônio líquido da companhia. Agora, beleza, uma empresa pura ali de dividendos, muita gente gosta das empresas do setor de energia elétrica, por exemplo, que são empresas que já não estão crescendo, já estão mais consolidadas e elas distribuem seus dividendos. A gente tem um ponto aqui também que é perigoso, que muitas pessoas acabam não olhando.
Vamos pegar aqui a clássica, ó, a Taesa. Qual que é esse problema? Veja aqui, o dividendo que ela está pagando, R$ 2,32 em 22 de agosto de 2024, é o mesmo, praticamente o mesmo dividendo que ela pagou há 10 anos atrás. Só que há 10 anos atrás, esse dividendo aqui já não tem o mesmo valor do que esse dividendo de 10 anos atrás. Por quê? Por causa da inflação. O poder de compra foi corroído. Então, o que é interessante aqui nessas empresas? É interessante que uma empresa que tem uma situação mais consolidada de lucro líquido, já que não tem um processo de crescimento tão expressivo, ela trabalhe mais forte um processo de recompra de ações. Porque na medida em que ela trabalha esse processo de recompra de ações, diminuem as ações em circulação no mercado, o lucro por ação aumenta e, por consequência, os dividendos. Exemplo disso a gente tem nos Estados Unidos aqui a Altria Group. Então, se você olha aqui, a Altria Group, empresa de tabaco, o lucro líquido bem consolidado, estável. Então, a gente já não tem um processo de crescimento tão expressivo. Só que se a gente observar aqui o que a companhia faz, ela trabalha com um processo de recompra de ações bem forte. Então olha aqui a quantidade de ações em circulação. Então a gente vê esse processo de crescimento de dividendos ano após ano. Inclusive nos Estados Unidos a gente tem uma classe de ativos que são os Dividend Growth Stocks, empresas de crescimento de dividendos. Se a gente pega aqui outras companhias, tem companhias que estão há mais de 50 anos aumentando os dividendos ano após ano. Para você ter uma ideia aqui, o dividendo da Altria Group tem crescido numa média de 4,3% ao ano, muito por causa deste processo de recompra de ações, que por consequência acaba aumentando o lucro por ação. Então, grande cuidado que a gente tem que ter, principalmente na visualização dessa questão dos dividendos, porque senão você perde valor no tempo. E isso é um ponto fundamental, por quê? Porque a gente quer trabalhar num processo em que a nossa renda vai crescendo progressivamente, o nosso padrão de renda, nosso padrão de vida vai crescendo de forma progressiva. Agora, tem como juntar os dois? Empresas que estão em crescimento, mas que ao mesmo tempo pagam dividendos? Sim, e eu gosto bastante desse tipo de carteira. Eu recomendaria mais uma carteira puramente ali de crescimento, ações que não pagam dividendos e que estão no processo de crescimento. Talvez se seu capital ainda é muito pequeno, ainda assim não sei se vale a pena, porque lá na frente você pode mudar o objetivo e incorrer naquela questão do imposto sobre o ganho de capital. Ou dois, muita gente que fala assim, Léo, não vou mexer aqui nesse dinheiro, vai ficar, sei lá, para herança, vai ficar para os meus filhos, que seja. Então, talvez valha a pena alocar nesse tipo de empresa. Mas eu gosto muito de uma carteira em que a gente une os dois, empresas que estão em processo de crescimento, mas ao mesmo tempo pagam dividendos. Por quê? Se a gente pega aqui, ó, vamos pegar a Broadcom, uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Lucro líquido dela está crescendo. Se a gente olha aqui o retorno sobre o capital investido também, bem acima do custo médio de ponderado de capital, empresa que tem uma excelente margem de lucro, fluxo de caixa aqui crescendo pra caramba. E olha o que acontece. É uma empresa, beleza, ela é uma empresa que não tem trabalhado tanto aqui o processo de recompra de ações, mas pelo fato do crescimento do lucro líquido, o que a gente vê? Uma empresa está há 53 anos aumentando ano após ano seus dividendos. Então, a gente tem aqui um cenário também muito interessante. Léo, no Brasil a gente tem essa condição aqui também? Temos essa condição também. Se a gente olha aqui, Banco do Brasil, é um banco que está crescendo, então a gente olha o lucro líquido do banco também crescendo pra caramba. No Brasil a gente não tem tanto essa política de recompra de ações, o que seria muito interessante, tá? Mas a gente vê também aqui um processo progressivo do aumento dos dividendos. Então também isso é bom, a gente consegue unir o crescimento da companhia associado ao crescimento dos dividendos. Outras empresas, por exemplo, a Leve3, a gente tem o mesmo cenário, empresa de crescimento, mas que distribui bons dividendos, então conseguimos associar aqui os dois. Nos Estados Unidos, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, a própria Microsoft, uma empresa que cresce pra caramba, uma média de 30% ao ano nos últimos 10 anos, tem um alto retorno sobre o capital investido, acima do custo médio ponderado de capital, que é um sinal verde para que ela continue aumentando seus investimentos, crescimento consecutivo aqui também do fluxo de caixa. E olha aqui, empresa que trabalha tanto o processo de recompra de ações quanto o pagamento de dividendos. Então, a gente tem um dividendo aqui, pelo fato da empresa estar crescendo e ao mesmo tempo fazendo o processo de recompra de ações, é uma empresa que cresce ali seus dividendos na casa de 10 a 12% ao ano.
Então também pagando esses dividendos crescentes aqui, o que acaba sendo bem interessante, tá? Obviamente, aqui se a gente vai olhar o yield da própria Microsoft, já chegou a um yield ali de 3 e poucos por cento, há muito tempo atrás, né? Mas é na casa de 1% aqui esse dividendo. Só que 1% é a média que ela paga, mediana, há anos. Então, se a empresa cresce em termos de crescimento do seu lucro por ação, a gente tem, por consequência, um crescimento, um aumento do valor da companhia, e 1% sobre uma empresa que, sei lá, cresceu 30%, 40%, 50%, ele vai se tornando também uma renda maior, que é o dividend on cost, vai se tornando uma renda maior com o passar do tempo, e você tem um efeito de aumento progressivo da renda. Então aqui está um exemplo também bem clássico. Bom, em resumo, a gente tem as empresas cruas de crescimento, empresas que só pagam dividendos. Eu acho que é um ponto de atenção, principalmente de acordo com o seu objetivo, e muita gente que monta uma carteira de renda acaba não prestando atenção no crescimento dos dividendos, e eu particularmente eu gosto de associar os dois, empresa de crescimento junto com uma empresa que tem esse processo também de pagamento de dividendos, que por consequência traz esse efeito progressivo do aumento dos dividendos, o que te garante ali aumento também do poder de compra, te garante crescimento da renda com o passar do tempo. Beleza? No mais é isso. Se tiver gostado do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal se não tiver inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.